Amigo querido de todas as manhãs, Laura Ferreira, hoje Rosa Bebê. Eu e toda a equipe do Bora São Paulo, firmes e fortes. Você gostou do Rosa Bebê? É isso mesmo, Ficou bem, né? De rosa, ontem eu tava de azul. Legal pra caramba. Você sempre inovando, né, Ferreira? Vamos ver a feirinha da madrugada? Joel. Vamos ver. Será que foi como ontem que a gente mostrou? Acho, hein? Cheia. Eu acho. Cadê? Vamos acompanhar agora, porque as nossas equipes estão distribuídas em vários pontos de São Paulo para não perder nada, né? Olha aí, ó. E foi mais cedo ainda que a gente passou por lá, hein? 4 da manhã, 4 horas em ponto, o Bruno Lionel já estava circulando com a nossa Motolink e registrando isso. Olha aí, muitos ambulantes, né, querendo vender, precisando vender a qualquer custo, pelo menos uma pecinha de roupa. E a maioria, hoje nós temos essa confirmação também, está usando máscara, né? A maioria está ali com máscara, se precavendo e fazendo o que pode, saindo para trabalhar porque precisa, mas trabalhando e se protegendo ao mesmo tempo do coronavírus, utilizando máscara. E a gente tem informação também de que muitos, ou a maioria, também está fazendo uso do álcool gel periodicamente, né? O motorista para ali, olha a peça, escolhe, pede para que a coloque no porta-malas, ele paga e segue o caminho dele. Não há ali movimentação, pelo menos de clientes, né? Os fregueses não param, os clientes param o carro, colocam a peça e vão embora. Não há uma aglomeração muito grande, né? É inevitável, claro, o que a gente está vendo, mas necessário. Voltando para cá, mega feriadão em São Paulo, Laura Ferreira, já está valendo hoje, amanhã, né? Quarta, quinta, sexta-feira, ponto facultativo, famoso feriado também. E a emenda. A emenda, sábado e domingo e segunda-feira talvez. É isso que a gente vai ver na matéria, né? Isso, Joel. A gente vai falar então desse feriado, mortes por coronavírus em São Paulo que não param de subir. Primeiro vamos falar disso, aí depois a gente mostra esse feriadão, ver, falar desse mega feriadão. Exatamente, porque o objetivo do mega feriadão é o quê? É você evitar mortes. É você aumentar o isolamento social, fazer com que as pessoas fiquem mais em casa, para daqui 15 dias a gente ter um reflexo positivo no número de mortes, né? Diminuir a quantidade de mortes. Assim a gente espera, né, João? Exatamente. Pois, Teli, já estamos em quantos mil, né? Já passamos das 5 mil mortes. Foram mais de 300 nas últimas 24 horas aqui em São Paulo, né? Sim, Joel, infelizmente o estado de São Paulo registrou um novo pico de mortes, foram 324 novas mortes por coronavírus em 24 horas, o maior número diário desde o início da pandemia até agora. E com isso o estado infelizmente ultrapassou as 5 mil mortes por Covid-19, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, um aumento de 7% em relação ao dia anterior. No total, já são quase 66 mil casos confirmados da doença aqui no nosso estado e quase 3 mil novos casos registrados nas últimas 24 horas. Então, são números muito expressivos. Para se ter uma ideia da gravidade disso, Joel, se o nosso estado fosse um país, São Paulo já seria o 13º com mais mortes à frente da Turquia, Suécia e Índia. E o estado de São Paulo pode ser considerado um país mesmo, porque são quase 50 milhões de habitantes, né, gente? Agora, essa quantidade toda de gente, de pessoas, acaba agravando, sim, a situação. Principalmente quando temos uma densidade demográfica tão grande como a gente tem aqui. A aglomeração de pessoa natural, diferente dos estados do norte, né, em que as pessoas são distribuídas em um território muito grande. Então, por isso que a situação nossa vem se agravando e muito. Por isso que essas ações emergenciais são necessárias. Já mostramos ali aquela cabine de acrílico que será colocada nos leitos. 2 mil respiradores devem chegar até o final do mês aqui em São Paulo, respiradores que foram comprados pelo governo do estado. O governo não revelou de qual local está comprando, exatamente para não ter problema no meio do caminho. Tem um mega feriadão que, você concordando ou não, o objetivo dele é sim fazer com que o isolamento social suba e daqui 15 dias a gente encontre uma condição mais confortável, né? Ou menos ruim, vamos melhor colocar a palavra, melhor colocar a frase. Ô Laura, agora sim vamos falar de feriadão, né? Quarta, quinta, sexta, sábado e talvez segunda. Pois é, domingo, então começa hoje, né? E vai inicialmente até domingo, a gente ainda não sabe de segunda-feira. Agora, na Baixada Santista, barreiras sanitárias estão sendo criadas exatamente para impedir a entrada desses turistas. Então, vamos conferir, Joel. Sim. Depois de algumas medidas sem sucesso, a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado esperam aumentar a adesão ao isolamento social com a antecipação dos feriados. Se todo mundo cooperar, eu acredito que vai dar certo sim.
Se todo mundo cooperar. Mas do jeito que eu estou vendo aí, muitas pessoas não estão cooperando, não. Vai depender de consciência, porque está faltando muita consciência pro pessoal. Eles não estão fazendo a mobilização do jeito correto. Muitas pessoas acham que isso é besteira. Eu acredito que com a antecipação desses feriados possa melhorar o isolamento e eu acho que é a melhor saída para o combate ao coronavírus. Só que mesmo antes do mega feriado começar, já tinha muito paulistano descendo para o litoral. Eu acredito que o pessoal vai acabar furando o isolamento e vai acabar indo viajar ou curtir em algum lugar. As pessoas estão fazendo festa, churrasco, reuniãozinha e isso só ia piorar mais ainda, tanto aqui em Guarulhos como em São Paulo, como em qualquer outro lugar. O pessoal não vai ficar em casa, vai sair mais para a rua, eu acredito. Para evitar uma invasão ao litoral, serão adotadas medidas restritivas nas rodovias e barreiras sanitárias vão ser instaladas na entrada das cidades da Baixada Santista. A medida também vai ser adotada pela Prefeitura de Campos do Jordão, um dos principais destinos turísticos no inverno. O desejo do governo do estado é de apoiar os prefeitos da Baixada, os prefeitos do litoral de forma geral, das instâncias turísticas, nos seus esforços para conter a entrada das pessoas, porque os viajantes que chegam nesses destinos turísticos estão trazendo doença. O feriado prolongado na capital começa a partir de hoje e a Assembleia Legislativa ainda analisa trazer a comemoração do 9 de julho para a segunda que vem. Mesmo com a recomendação do governo estadual, várias prefeituras da Grande São Paulo decidiram não antecipar os feriados municipais. É o caso de Guarulhos, segunda maior cidade do estado e uma das mais atingidas pelo novo coronavírus. A concentração de um grande feriado vai fazer com que as pessoas acabem indo mais para as ruas, porque elas não vão ter o que fazer dentro de casa, vão acabar indo para a rua. Isso vai ser prejudicial, na nossa visão, ao isolamento. Além de Guarulhos, pelo menos outras 6 cidades decidiram não trazer nenhum feriado para essa semana. São elas Cajamar, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Osasco, que já é a segunda em número de mortes por Covid-19, com 213 vítimas. Pela lógica, a taxa de isolamento social deve aumentar, como a gente viu no feriado passado. Pela lógica, no final de semana, a taxa de isolamento social aumenta. Agora, um feriado tão grande como esse, será que ele não facilita para que as pessoas acabem viajando? Indo, por exemplo, para o litoral, indo para o interior do estado também? Eu acho que sim. Acho que, pela lógica, acontecem essas duas coisas, né? A taxa de isolamento social pode aumentar, mas tem esse outro lado. Por ser tantos dias, acho que muita gente acabou sendo estimulada a viajar, sair da capital e ir para o interior, sair da capital e ir para o litoral. Cadê a Maiara, por favor? Ô, Maiara, vamos falar o seguinte agora. Aí na cidade de Santos não é impedida a entrada, né? Os profissionais que aí estão acabam orientando os turistas, orientando pessoas de outras cidades a voltar para casa, a não ficar em Santos. Agora, em outras 5 cidades, há uma determinação judicial, pelo menos que está valendo até agora, uma liminar, que garante o impedimento da entrada das pessoas nessas cidades. Quais são essas cidades, ô Maiara? Olha, são da Baixada Santista, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, Pedro de Toledo e Itariri. Nessas cidades, então, como a gente vem falando, né, é permitida a entrada apenas de moradores, serviços de emergência e serviços essenciais. E você tem que comprovar também que se trabalha lá, tem que comprovar esse vínculo aí com a cidade. Lembrando que a Baixada Santista já tem 4.453 casos e 273 mortes. Para você ter uma ideia, na capital paulista são quase 3 mil mortes, muito mais. Por isso a preocupação desses prefeitos dessas cidades que entraram na justiça e conseguiram esse direito. Vou mostrar mais uma vez, o Mota vai mostrar aí para vocês como que está a barreira sanitária aqui em Santos. A Guarda Civil ainda não chegou, quem está fazendo o trabalho por enquanto é a CET, né, aqui da cidade de Santos. Então, por enquanto, existe só uma pequena barreira que limita aí a uma faixa a passagem dos carros. Daqui a pouco vai chegar a Guarda Civil e aí vai ser assim. Carros, então, que têm placas de fora da Baixada vão ser chamados
chamados aqui para o Bolsão e os motoristas vão ser orientados a voltarem para as suas cidades de origem, especialmente se a pessoa for da capital paulista. Aqui em Santos a praia não está aberta para banho, assim como em muitas cidades do litoral sul, também do litoral norte. Então as autoridades daqui fazem esse apelo para que as pessoas não venham para cá, já que também não vai ter nada para fazer, né, digamos assim, né, Joel? Porque não tem praia, para que vir para o litoral, né? E muitos carros estão sendo parados ou serão parados somente depois da chegada da GCM, Mayara? Só depois da chegada da GCM. Aí é a GCM que tem essa autoridade para parar os carros. Cada cidade, na verdade, vai decidir como vai fazer esse trabalho. Se são fiscais da prefeitura, se é a Guarda Civil. Aqui em Santos é a Guarda Civil. Tá bom. Então, assim que a GCM chegar, claro, a gente vai mostrar para o nosso telespectador essas paradas, essas orientações. Só pisca, Estelle San Juan, por favor. Estelle, vá se preparando para a gente falar da descida ontem. Se teve muita gente que desceu para o litoral de São Paulo. Antes de você, imagens de um protesto, a manifestação que aconteceu ontem na Rio Santos. Veja aí, meu telespectador, mais uma vez, o que colocamos no início do jornal. Isso se deu ali na bonita cidade de Juqueí, litoral norte de São Paulo. Moradores de Juqueí estavam com medo de que os turistas, devido ao feriadão aqui em São Paulo, fossem para a cidade e outros pontos do litoral também. Impediram ali o trânsito na Rio Santos. Veja aí a quantidade de carros todos parados, montaram uma barricada de fogo, meteram fogo em tudo isso que vocês estão vendo no meio mesmo da Rio Santos. A polícia esteve por lá, conseguiu conversar com os moradores, né, e fez com que a via fosse desobstruída. Mas é uma preocupação pertinente por parte das pessoas, uma preocupação pertinente por parte dos moradores de toda a Baixada Santista, de todo o litoral norte e sul aqui de São Paulo, porque teoricamente um feriadão como esse de 1, 2, 3, 4, 5, talvez 6 dias, ele vai estimular sim a descida das pessoas. Isso pode estimular com toda certeza. E os moradores de lá ficam preocupados. Puxa vida, será que mais coronavírus virá para cá? Porque nós sabemos muito bem que o epicentro do Brasil está na cidade de São Paulo. Um dos epicentros mundiais está aqui em São Paulo. Então, por isso dessa preocupação toda. Isso aconteceu ontem à noite, nós recebemos o vídeo, preparamos o vídeo, estamos colocando mais uma vez para você, até mesmo para que muitas pessoas pensem 2 vezes antes de descer. O feriado ele não foi colocado em prática para você descansar, para você viajar. Ele foi colocado em prática para você ficar em casa e aumentar a taxa de isolamento social. É diferente de um feriado prolongado corriqueiro. Um feriado prolongado que a gente tem aí muitos, aliás, diga-se de passagem durante o ano, em que a gente curte o feriado, em que a gente vai viajar, passear com a nossa família. O objetivo desse não é de jeito nenhum estimular a sua ida para o litoral ou para o interior do estado. O objetivo principal é aumentar a taxa de isolamento social. Voltando para cá, Estelle, rapidamente. Quando temos um feriado no dia anterior as pessoas viajam, pelo menos a grande maioria. Ontem, como é que foi a descida? Muitas ou poucas pessoas saíram da capital e foram em direção ao nosso litoral. A gente está vendo algumas imagens que foram captadas pelo helicóptero Tubarão da Band, Estelle. Então, Joel, eu inclusive entrei em contato com a concessionária Ecovias, que cuida do sistema Anchieta Imigrantes, e eles disseram que o fluxo de veículos que seguiram ontem para a Baixada Santista não foi expressivo, e até por causa disso que eles não fizeram a contagem de veículos que normalmente acontece em véspera de feriado ou em feriado mesmo. A gente vê as imagens aí do pedágio da Imigrantes, poucos veículos, né, Joel, confirmando isso que eles me disseram, até porque a gente já viu essas praças de pedágio lotadas. O que eles estão fazendo é justamente isso, desestimular o motorista que está seguindo pelas estradas o Anchieta ou a Imigrantes pelos painéis eletrônicos, entregando panfletos nos pedágios, mas realmente foi um fluxo baixo, bem abaixo do que a gente está acostumado a ver nos pedágios. Boa notícia. Então quer dizer que as recomendações foram bem aceitas, foram assimiladas pela população aqui de São Paulo. A gente não poderia esperar outra coisa, né? Uma coisa é você sair para trabalhar, outra é sair para viajar e ir para a praia, arriscando a sua vida, colocando em risco principalmente a vida dos moradores lá da Baixada Santista e outros pontos do estado de São Paulo. Estelle, muito obrigado, já volto com você. Estou vendo a imagem da Marginal, acabou de aparecer, e estou me lembrando daquele caminhoneiro. Foi sequestrado nessa noite na Marginal Tietê, ali na altura da Ponte das Bandeiras. O caminhoneiro foi abordado por criminosos que estavam em 2 carros. Veja
Veja aí o caminhão dele, um carro entrou na frente, o outro ao lado. Os bandidos apontaram a arma para o caminhoneiro, pegaram o caminhão dele, pegaram R$ 1.600, aparelho celular, colocaram o caminhoneiro no banco de trás do carro preto, colocaram um saco também na cabeça dele e ficaram circulando com o rapaz por pelo menos 40 minutos. Alguém viu toda essa movimentação, acionou a polícia, que lá na frente conseguiu prender os bandidos que estavam no carro vermelho. Os que estavam no carro preto estão foragidos até agora, mas liberaram o caminhoneiro. Nós conseguimos conversar com a vítima, daqui a pouquinho você vai ouvir, você vai assistir a entrevista que fizemos com ele. Voltando para cá, gente, na vida, às vezes as coisas acontecem sem aviso. Quando menos se espera, passamos por momentos de grande estresse e nervosismo. Para essas horas, Nervocalme. Nervocalme é um medicamento produzido com substâncias ativas de origem natural que agem no combate da ansiedade e da insônia, proporcionando um dia equilibrado e uma noite muito mais tranquila e suave. Nervocalme vai te deixar bem 24 horas para que, com calma, você possa superar grandes desafios. Não engorda, não interfere em exames de laboratório e não contém passiflora. Por isso, não altera as funções mentais e motoras. Nervocalme não te deixa baqueado no dia seguinte e não tem o efeito rebote. Por isso que não te deixa sonolento, baqueado. Tanto que pode ser usado por pilotos, motoristas e operadores de máquina. Seguro e eficaz. Nervocalme é o seu grande aliado quando é preciso manter a calma. Nervocalme é da WP Lab, há 87 anos, sempre fazendo bem para você. À venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site também. Nervocalme, você bem, 24 horas. 7h20 em ponto, som no alto do Bora São Paulo e a Laura Ferreira, Rosa Bebê, girando informação e notícia. Vamos lá, Joel. O Brasil registra pela primeira vez, desde o início da pandemia, mais de 1.000 mortes por coronavírus em 24 horas. No total, quase 18 mil pessoas morreram no país por causa da doença. E Paulo Marinho é intimado a prestar depoimento à Polícia Federal. Suplente do senador Flávio Bolsonaro afirmou que o parlamentar foi avisado sobre uma operação da PF entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018. E o presidente americano Donald Trump diz que cogita proibir a entrada de viajantes do Brasil nos Estados Unidos por causa da pandemia. E indígenas das partes mais afastadas da Amazônia são transferidos de avião para unidades de terapia intensiva na região. Pelo menos 23 morreram por coronavírus. E o motociclista fura um pedágio no oeste do Paraná. A cancela baixa bem na hora e aí ele cai na pista. O homem conseguiu se levantar e seguiu viagem. Depois acabou descoberto ao pedir socorro. Ele vai pagar multa de quase R$3 mil e terá a carteira suspensa. Ele tentou furar ali, tentou passar na boa. Tentou furar e não parou, foi embora, fugiu, pegaram ele mais pra frente. Naquele lado em que o motorista passa sem ter a necessidade de parar para pagar. Nossa Senhora! A cancela é molinha, já bateu no meu carro, mas para um motociclista é claro que provoca o desequilíbrio, né? O cara desequilibrou e caiu com tudo. Acompanhe comigo novamente, a cancela descendo no exato instante. O cara se assustou ali também. Felizmente ele estava paramentado. Eu percebi que estava com uma jaqueta, né, capacete e tudo mais, o que acabou impedindo uns ferimentos mais graves. Mas além de tudo vai ter que pagar a multa agora, né? Tentou furar o pedágio, vai ficar com a multa. Saiu caro esse pedágio, hein? Opa, que é isso, né? Todo pedágio é caro, mas esse aí saiu mais caro ainda. Ô, Michael Mendes, cadê o Michael Mendes? Ô, Michael, não falamos da movimentação aí no terminal rodoviário Tietê até agora. Como é que está essa movimentação? Porque a Esteli disse que a descida não foi tão intensa em direção ao litoral de São Paulo via imigrantes, pelo menos, né? Ali na Ecovia, Sistema Anchieta Imigrantes. E aí no terminal rodoviário do Tietê, poucas, muitas, médias pessoas, como é que está a saída do cidadão paulistano para outras partes do Brasil? Então, Joel, nem parece aquele terminal do Tietê completamente lotado. A gente vai andando aqui, porque eu vou mostrar, porque quem chega aqui ao terminal vai encontrar essa cabine aqui no setor de embarque, a cabine de higienização. O Sérgio Verilli vai dar a volta, eu vou passar aqui, vou receber
essa borrifação aqui de água para conter a Covid-19. E a gente mostra aqui, a gente vai derivar, olha só como que está vazio o terminal do Tietê. Completamente diferente do que a gente já está acostumado, que a Laura fala, que você fala. As pessoas estão viajando? Estão viajando sim. Sabe o que chama atenção também? É o impacto econômico que isso vem sofrendo. As pessoas que têm comércios aqui dentro do terminal Tietê, é aí, ó, tudo fechado. E a gente recebeu informação que esses empresários que estão com as lojas fechadas aqui estão tentando renegociar o aluguel, porque não tem venda e como que vai ter renda para pagar o aluguel no final do mês. Então esses empresários estão renegociando o aluguel por conta da Covid-19, dessa quarentena, e agora com o feriado prolongado a gente tem a informação que todos os guichês estão vendendo passagens normalmente. Só que as empresas de ônibus, Joel e Laura, diminuíram a frota. Não tem aquela demanda. Sei. Por isso, o corredor praticamente vazio. Tá vendo, Joel, como é que tá a coisa aqui? Verdade, assim como vimos na Ecovias, né? E a Estelle colocou muito bem pra gente. Então, olha, teoricamente as pessoas não estão viajando como a gente imaginava ou como poderia acontecer em um feriado tão prolongado, né? São 5 dias e muito provavelmente teremos 6 dias. Voltando para cá, eu digo muito provavelmente porque será votado amanhã na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, se segunda-feira se tornará feriado ou não. Agora, o Michael Mendes, voltando ao assunto do caminhoneiro. Vamos colocar, por favor, as imagens aqui ao meu lado, porque esse caminhoneiro, ele depois de ser sequestrado e colocado no banco de trás do carro preto, ele circulou por um bom tempo em São Paulo nas mãos, né, dos criminosos, né, ô Maicão? Então, quase 1 hora na mão desses bandidos, pelo menos 3 bandidos colocaram um saco plástico na cabeça desse caminhoneiro, levaram o caminhão dele, e a informação que a gente tem, Joel, é que a Polícia Militar ainda continua fazendo uma busca por toda a extensão da Marginal, inclusive em comunidades, para tentar localizar os outros 4 integrantes dessa quadrilha que ficaram com o caminhão. A gente sabe que os policiais da Rocan fizeram um trabalho excelente, conseguiram libertar esse caminhoneiro próximo à região do Jaguaré. 3 bandidos foram presos, mas outros 4 continuam sendo procurados nesse momento pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Joel. Verdade, Michael. Obrigado a você. Vamos ver agora, vamos assistir a entrevista que fizemos com o caminhoneiro, ou seja, a vítima desse crime que acabamos de mostrar para vocês. Pode colocar, por favor, aqui no telão. Eles me fecharam na Marginal Tietê, ali na altura da Ponte das Bandeiras. Um carro me fechou e o outro carro já veio, abordou, anunciou o assalto, me jogou dentro de um carro preto, 2 elementos e 2 entrou no caminhão e saiu o caminhão e eu fiquei rodando pela cidade. Então, depois de uns 40 minutos que eu estava rodando dentro do carro, eu com a cabeça coberta, deitado no banco de trás, eles falaram que não deu certo, que o caminhão travou e que eles iam me liberar onde estava o caminhão. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? A polícia agiu bem, não aconteceu nada com a gente, não conseguiram levar o caminhão também e tem que parabenizar a polícia, né? De ter conseguido tudo isso aí. Que desespero, né? Pelo menos ele está vivo. E torcendo aqui para que a polícia encontre os outros criminosos. Torcendo também para que a polícia encontre o bandido que participou ontem daquela ação impressionante que mostramos aqui no Bora São Paulo, né, Laura Ferreira? No Bora Brasil também, em que um motorista de aplicativo acabou sendo vítima de 2 marginais. E a polícia ainda procura, né, por um desses bandidos que tentou assaltar um motorista de aplicativo. A gente mostrou bastante ontem, acabou causando aquele acidente em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e a gente viu e falou bastante ontem por aqui. Agora a gente acompanha o desenrolar dessa história. Vamos ver. As imagens mostram a moto com os 2 criminosos na frente do carro cinza por volta das 3 da manhã, nessa rua de Taboão da Serra. Não dá para ver a abordagem, mas na sequência, um homem corre no sentido oposto, no meio da rua. Esse flagrante está com a polícia para ajudar na identificação do fugitivo. Por enquanto, a identidade dele não foi divulgada. Segundo a vítima, que é um motorista de aplicativo, os 2 homens da moto tentaram assaltar o carro. Ele reagiu, tentou fugir e atropelou a moto. Os bandidos atiraram, as marcas ficaram na lataria.
Na fuga, a vítima perdeu o controle, atingindo um outro carro. O motorista e a passageira não se feriram. Um dos bandidos quebrou a perna e, com fratura exposta, foi socorrido e preso. Este homem procurou a delegacia depois de saber do acidente. Minutos antes, ele também foi vítima dos mesmos bandidos. Fui acompanhado por 2 elementos de uma motocicleta que bateram na minha traseira, batendo no pneu traseiro da moto. Aí quando eu diminui a velocidade, eles já encostaram do lado e apontaram o revólver para mim, anunciando o assalto. Desceram, colocaram a mochila nas costas, aí voltaram, me revistaram, tomaram o meu celular e prosseguiram. Ele conseguiu recuperar só a mochila. A moto usada no crime era roubada e foi apreendida. Os caras estavam caçando vítimas mesmo, né? Quem aparecesse pela frente era o surpreendido. Né? O cara tá mal, tá internado mal, e vamos torcer para que continue assim. E torcer também para que a polícia capture o outro fujão o quanto antes. Voltando para cá, gente, começou o especial preparação para o inverno da Obra Max. São duchas, aquecedores e torneiras elétricas com os menores preços do mercado, viu? E você pode pagar tudo em 12 vezes no seu cartão de crédito. Se liga agora, ó. Ducha 3 temperaturas Zagonel, só R$ 22,90. Gente, e a ducha 4 temperaturas Fami por apenas R$ 44,90. A Obra Max fica na Avenida do Estado, número 6.313, na Moca, e está funcionando de segunda a sábado e feriados, das 7h30 às 21 horas e aos domingos, das 9 às 17 horas, com horário exclusivo para idosos, abrindo 1 hora antes, viu? Se puder, compre sem sair de casa em obramax.com.br ou ligando no 3003-3400, 3003-3400. Escaneie o QR Code ou QR Code e veja como é fácil comprar online para a sua casa, para o seu cliente ou para a sua loja. Conte sempre com a Obra Max. Som no alto, Laura Ferreira girando informação e notícia. Olá, Joel. O presidente Jair Bolsonaro afirma que novo protocolo da cloroquina será assinado hoje pelo ministro interino da Saúde. Medida permitirá a utilização do medicamento em pacientes em estágio inicial do coronavírus. E na França, dezenas de escolas voltam a fechar as portas após registro de casos suspeitos de Covid-19. As aulas foram retomadas há uma semana com medidas de segurança, como o uso de máscaras. E depois de 2 meses fechados pela quarentena, restaurantes e cafés reabrem as portas em Portugal. Mas os clientes ainda não demonstraram confiança para voltar. E a Câmara dos Deputados aprova o projeto que torna obrigatório o uso de máscaras em todo o país enquanto durar a pandemia de coronavírus. O texto segue agora para votação no Senado. E o maior ciclone dos últimos 20 anos está prestes a chegar na Índia e em Bangladesh. 2 milhões de pessoas foram retiradas de casa e levadas para abrigos. O Amphan pode ter ventos de até 265 quilômetros por hora. Nossa, eu não sei o que é pior, você tá no meio do furacão, do ciclone, ou saber que ele está chegando. Olha, vou te falar que exatamente no meio do furacão, Joel, você não tem absolutamente nada. Você está no olho do furacão. Você tem que ir acompanhando ele, você tem que ir junto com o olho do furacão. Porque, para quem não sabe, o olho do furacão é um período de calmaria, tranquilo, é céu aberto, não tem nada. Mas aí, realmente... O negócio é em volta. O negócio é em volta, exato. E esse olho é grande? Ou é um Depende do tamanho do furacão. Esse é muito grande, ele é um furacão de categoria 5. As rajadas passam dos 250 km por hora. Meu Deus, é o mais intenso em 20 anos. 20 anos. Amphan. Imagina o que esse Amphan aí vai fazer lá em Bangladesh. É uma judiação, né? O furacão, o ciclone, né, ele se alimenta de água quente do oceano. Então, a partir do momento que ele toca o solo, ele começa a enfraquecer. Então, isso é uma boa notícia. Mas Bangladesh é tão pequenininho e o furacão é tão grande que dá tempo da primeira barreira, né, do furacão passar, vira o olho e depois passar de novo, né? É a segunda tormenta. A gente não tem isso aqui no Brasil por quê? Felizmente, Laura Ferreira. A gente teve, lembra o primeiro furacão, o Catarina, mas é mais por conta realmente da circulação de ventos, da água do oceano. A gente precisa de água acima de 26 graus e meio, 27 graus. E como essa formação de ciclones normalmente acontece no sul, a gente não tem uma água tão quente assim. E a circulação mesmo de ventos acaba afastando normalmente um ciclone para alto mar e não avançando para o país. Ouve-se falar muito do aquecimento global, né? O aumento da temperatura do oceano. Lá na frente, isso pode acontecer em outras partes do mundo que não foram vítimas até hoje, por exemplo, pode de um acontecer. ciclone? Sim, se a gente seguir com esse aquecimento das águas do oceano, a gente começa a dar a condição favorável, né, para a formação de ciclones cada vez mais intensos.
É preocupante, né, gente? Muito preocupante. Vamos ver mensagens dos nossos Sim, deixa eu abrir aqui nossas mensagens. A gente está recebendo muita mensagem. Vamos mostrar primeiro, olha, da Silvana. Bom dia, Joel e Laura. O pior já aconteceu. A cidade já está cheia desde ontem. Muita falta de respeito. Olha, a Silvana era da Praia Grande. Obrigada, ela fala, porque está todo mundo descendo realmente para o litoral, né, Joel? E as praias estão livres? O acesso às praias está livre? Estão fechadas as praias? É legal isso. Cadê a Maiara, hein? Vamos preparar a Maiara? Cadê? Ô Maiara, não sei se você já tem essa informação. Se, por favor, não tiver, obtenha, por favor. Porque a nossa telespectadora Silvana, né? Silvana, isso. Já disse que está com medo, que as cidades estão cheias. Mas as pessoas podem ir às praias ou não? Essa imagem aqui é do Guarujá. Teoricamente, não. Olha aí, essa imagem é ao vivo, viu? Imagem ao vivo. Ô Maiara, você me ouve? Você já tem essa informação ou vai pegar na sequência, ô Maiara? Não, Joel, realmente, as praias do litoral, a maioria das cidades, as praias, você não pode usar as praias, a não ser em São Sebastião, no litoral norte, em que os moradores podem usar só de segunda a sexta-feira para a prática de esportes e não esportes coletivos, como a gente noticiou no Bora São Paulo. Então, assim, praia, para tomar banho, para ficar lá deitadão no sol, porque realmente o tempo está muito bonito, não pode. Então aí, ó, é mais um fator para desestimular as pessoas. Tem uma outra mensagem, né? Então, e aí essa pessoa fala exatamente disso. Por que as pessoas estão descendo? Olha, quem mandou pra gente foi o Eduardo Hermínio. Claro. Muitas pessoas que não moram no litoral, mas têm casa de veraneio, usam esse argumento quando parados por policiais rodoviários. Somos moradores. Aqui em Itanhaém tem muitos veranistas. Quer dizer, as pessoas têm casa, elas vão mais para curtir o feriado mesmo e não exatamente ir para a praia, né, Joel? É verdade, Eduardo. Viajar. Você tem razão total. Uma coisa é a gente cobrar aqui, pontuar que as pessoas têm que trabalhar. Sair para trabalhar, garantindo a sua segurança para levantar dinheiro. Outra coisa é permitir que as pessoas viajem com o risco de transmitir mais coronavírus simplesmente para passear. São coisas completamente distintas, diferentes, a gente não pode aceitar isso de jeito nenhum. 7h35, ô Laura, vamos falar de programa legal, programa top também que temos aqui na tela da Band? Então, agora sabe o que vai ter no YouTube? Olha que legal, os jurados, né, do Masterchef, do Masterchef Brasil e também a apresentadora Ana Paula Padrão, eles vão participar de lives durante essa quarentena. Como que vai acontecer isso? É o desafio dos chefes. A disputa será entre Henrique Fogaça, Paola Carosella, Eric Jacan e Ana Paula Padrão, mas cada um, Joel, da sua casa. Olha. Aí o desafiado, ele vai receber uma caixa misteriosa e terá que preparar uma receita com os ingredientes que estão lá dentro da caixa. E hoje tem a live já às 9 da noite, então você confere no canal do Masterchef no YouTube qual será a melhor receita, hein, Joel? Você viu a cabutiá que você não conhecia? Eu não conhecia mesmo. Apareceu ali. O Jacan cortou a cabutiá e colocou na forma. Eu faço exatamente desse jeito. Eu não gosto da cabutiá cozida. Eu corto os pedaços, igual ele cortou ali. Coloco na forma e asso. Só que tem um toque especial aí, viu, Laura Ferreira? Você quer dizer que você é um Masterchef tanto quanto o Eric Jacan? Aliás, eu cozinho mal pra caramba. Algumas coisas eu faço bem na cozinha. O cabutiá eu coloco um pouquinho de açúcar, bem pouquinho mesmo, e um pouquinho de sal e o azeite. E asso, com casca e tudo. A casca fica mais gostosa do que o recheio. A cabutiá é deliciosa. Um abraço ao Fogaça, esse cara é excepcional. Um abraço também ao Jacan, né? Dois caras bem legais. 7h37, voltando imagens do caminhão. Impressionantes essas imagens daquele caminhão na zona norte de São Paulo, né, em Santana. Veja aí o que vai acontecer. Você que não viu vai se surpreender certamente. Os carros parados ali no semáforo, para o primeiro carro, o segundo, viatura do Corpo de Bombeiros, foi na Voluntários da Pátria. Olha a viatura do Corpo de Bombeiros ali, ó, parando, semáforo vermelho, cara de amarelo vendendo algumas coisas ali no sinal, ou limpando para-brisas, pelo que eu vi agora. Quando, de repente, o caminhão dos governados surge e faz isso aí, ó. Estamos agora com o vídeo na íntegra, acompanhando com você. Ô, Steli, alguém se feriu? Eu não percebi na primeira fala sua, na sua primeira fala em relação a isso que mostramos lá no início do Bora São Paulo. Agora já 7h40. Alguém se feriu nesse acidente? Porque o caminhão veio com tudo, hein? Imagina um caminhão capotando e levando tudo que encontra pela frente, como este caminhão fez lá em Santana, Steli.
E a força, né, Joel? Até porque esse caminhão caçamba estava lotado de entulho, então ele realmente veio com muita velocidade, pegou esse veículo prata, quase pegou também a viatura do Corpo de Bombeiros. Foi o motorista do caminhão caçamba que teve ferimentos leves, Joel. Por muita sorte, não tinha nenhum pedestre ali naquela parte da calçada, também no posto de gasolina ali ao lado esquerdo. Então, por muita sorte, as outras pessoas não ficaram feridas, nem o menino que foi limpar o vidro ali dos veículos também saiu correndo rapidinho, se safou. Então, ferimentos leves, foi socorrido ao hospital da Vila Maria, mas foi um baita susto, né, Joel? Opa, baita mesmo. Sorte dessas pessoas. Valeu, Estelle. Obrigado, viu? Vamos ver do lado de fora a nossa querida São Paulo, a maior cidade do país, a 9ª do mundo. Dia tá bonito, Laura Ferreira. A temperatura fica na casa de quantos graus hoje? Dá para usar blusa ou não? Hoje dá para tirar a blusa no período da tarde, Joel. Esquenta um pouquinho. Não é aquele calor típico de verão, porque a gente está no outono já nos aproximando do inverno. E o outono é uma estação de transição. A gente tem umas características já de inverno conforme a gente vai se aproximando do mês de junho, tá? Aqui a gente está vendo imagens da capital paulista, um pouquinho de névoa ainda, céu nublado em alguns pontos, mas o sol deve aparecer. Se a gente for para as imagens satélite, a gente vai observar o céu praticamente sem nebulosidade. Vem aí uma frente fria, é o destaque da meteorologia, mas hoje ainda não. Hoje tempo seco em todo o estado. E aí, respondendo a sua pergunta das máximas, olha, varia aí, né, entre 25 e 27 graus na maior parte da região metropolitana. Na capital paulista, a gente tem a máxima em Guararema, que é de 27 graus. E na capital paulista, 26. A máxima para hoje, sem chuva, segue assim nos próximos dias. Agora, olha a temperatura como cai no domingo. Máxima prevista de apenas 18 graus, exatamente porque vai passar a frente fria e entra a massa de ar de origem polar, então esfria. Imagens agora do Pico do Jaraguá. Vamos ver como é que tá. Tem bastante névoa hoje, Joel. Tá cobrindo ali a cidade ao fundo. Ou nevoeiro, Laura Ferreira? Acho que ainda é uma névoa. Nevoeiro é aquilo que você não enxerga absolutamente nada, Joel. Aí é nevoeiro. Olha, tá em movimentação, hein? Ó, rápido, né? Tá ventando e dissipando a névoa. Muito bem, isso dissipando mesmo. Com tudo a névoa. Aprendendo. Voltando para cá, nossa equipe, por favor, aqui ao meu lado. O Michael Mendes, a gente se falou agora há pouco do caminhoneiro que foi vítima de bandidos aqui em São Paulo, né? Na Marginal do Tietê. Agora teve outro caminhoneiro que foi vítima também de marginais na cidade do Arujá, Só que lá um bando atacou o caminhoneiro. Esse bando foi preso, capturado, tá foragido. Por favor, ao Michael Mendes. Os 8 bandidos foram presos pela polícia depois que essa quadrilha, na verdade, fechou o caminhoneiro que estava com quase 70 mil reais, que era um dinheiro proveniente de carregamento de fraldas. O caminhoneiro foi fechado, foi obrigado a entregar o dinheiro e depois que ele foi fechado, inclusive ele pegou o celular e gravou parte dessa ação criminosa. Ele acionou a polícia militar. 2 bandidos foram encontrados em um lava-rápido e o restante da quadrilha também acabou presa pela polícia. E o que chama a atenção, depois que os bandidos foram presos, Laura e Joel, eles contaram aos policiais que o sobrinho da empresa de fraldas passou todas as informações para essa quadrilha para que esse dinheiro fosse roubado. Quando você começou a falar, começou a passar as informações, eu pensei imediatamente nisso. O cara transportando 70 mil reais em espécie, é lógico que outras pessoas tinham conhecimento também. E muito provavelmente alguma poderia passar uma informação para a bandidagem. Dito e feito. Agora, partir de dentro para a família é cruel, né? Uma coisa é você se frustrar, se decepcionar com quem você não conhece ou não confia. Outra coisa é você se decepcionar com quem você conhece, uma pessoa da sua família. Aí sim vem a decepção. Que sobrinho, hein, gente? Sobrinho ligar para os bandidos e falar, ó, meu tio tá com 70 mil reais lá na cabine do caminhão dele. Vão para lá, peguem o dinheiro e depois a gente racha. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Tem gente que não tem caráter de jeito nenhum, porque caráter não tem essa de mais ou menos. Ou você tem ou não tem. Um absurdo isso. Pouca vergonha, né? Para comprovar que o ser humano ainda precisa aprender muito. Valeu, Maicão. Cadê o Pedro Panuzzi? Ô Pedro, você vem acompanhando nos últimos tempos a condição de alguns asilos aqui em São Paulo. Primeiro foi lá em Piracicaba, em que vários idosos morreram por lá. Depois pintou a notícia do asilo de Itu. O que a justiça resolveu fazer com esse asilo
estamos mostrando agora, o asilo de Itu, hein, ô Panuzzo? Joel, a Prefeitura de Itu resolveu interditar esse asilo. Isso porque já são 9 mortes de idosos por coronavírus. O Ministério Público fez uma visita ao local, detectou uma série de irregularidades e aí pediu à Justiça a interdição desse asilo. A Prefeitura se antecipou à Justiça, nem esperou a decisão e já decidiu interditar nesta terça-feira esse asilo. Então agora os idosos que vivem lá, vão ser transferidos ou para outros lugares ou vão voltar para as casas das famílias. Isso vai ficar, a decisão vai ficar a cargo das próprias famílias. Lembrando, né, Joel, a gente tem esse destaque negativo dessas casas para idosos nos interiores, nas cidades do interior do estado. Já tivemos casos, como você disse, em Piracicaba, em Itu, também em Hortolândia, um destaque aí negativo desses asilos, Joel. Com certeza, e demorou até para agir, né, gente? Tirou, felizmente, a partir de agora, os idosos desse local aí de alta concentração de coronavírus. Pessoas aglomeradas com mais de 70 anos de idade, ou seja, quem contraiu o coronavírus